E aí, tudo bem? Meu nome é Gabriel Riva e eu sou voluntário do Instituto Dorcas Rodrigues. E eu vou falar com vocês aqui hoje sobre educação financeira na horta. Como será que o dinheiro se conecta com a horta que vocês aí estão criando nas escolas? É isso que você vai ver nesse vídeo. E como eu disse, o tema é o dinheiro e a horta. Como essas duas coisas se conectam? Você pode estar pensando em, eu já tenho aqui a minha horta, eu já tenho vendido algumas coisas, já tenho plantado, já tenho colhido, e eu sei que eu tenho que vender, e as pessoas vão me pagar. Mas será que é só isso? Será que quando a gente fala de empreender, quando a gente fala de ter um negócio, de plantar, de colher e de vender isso aqui, será que é só o fato do cliente chegar e comprar de você e acaba ali a relação do dinheiro com o que você está vendendo? Não. Tem muito mais coisas aí e vocês vão ver aqui nessa série de vídeos de educação financeira e eu vou mostrar para vocês. É comum que quando vocês começam ou quando vocês começaram a plantar ali as hortaliças de vocês, alface, rúcula, cebolinha, seja o que for que vocês estiverem plantando, poxa, peraí, mas por quanto eu vou vender? Será que eu posso ficar com todo esse valor para mim? E eu gosto de usar um exemplo que eu comecei a trabalhar muito cedo. Comecei a trabalhar com 13 anos praticamente. E uma das primeiras coisas que eu vendi foi limonada na frente da casa da minha avó. E aí, coincidência ou não, quando eu e os meus filhos pegamos aquela limonada, a gente olhou para aquilo e falou, tá, mas beleza, mas quanto a gente vai cobrar por essa limonada? Eu pego um preço da minha cabeça, sei lá, R$2. Mas será que é o preço justo, R$2 essa limonada? Será que quando eu comprar eu posso pegar todo o dinheiro para mim? Porque é comum, né? Quando a gente vai empreender, quando a gente vai vender alguma coisa, a gente pensa assim, na primeira venda principalmente, a gente vende lá, faz uma venda e aí entra o dinheiro. É uma sensação gostosa, né? Poxa, consegui vender o meu produto. E aí você olha para aquele dinheiro ali dando sopa na sua mão e é claro que acho que eu vou pegar esse dinheiro para mim e comprar tudo de bala na época, né? Acho que eu vou pegar todo esse dinheiro e ir no cinema. Acho que eu vou pegar todo esse dinheiro, sei lá, fazer o que for. É tentador fazer isso. Mas espera aí, calma. Respira fundo, porque se você está ali vendendo o seu produto, você tem que pensar que você precisa continuar vendendo. Não é só uma venda e acabou. Você precisa continuar, você precisa comprar mais sementes, você precisa comprar mais insumos, você precisa colocar a tua produção novamente. Então, muita calma nessa hora. Então, essas perguntas que vocês estão vendo aí na tela, normal. Por quanto que eu vendo? Se eu posso ficar com todo o dinheiro para mim? Qual que é a margem que eu coloco? Como eu vou vender? Tranquilo, a gente vai ver aqui, eu vou passar com vocês ponto a ponto. Então, é preciso o quê? É preciso compreender algumas coisas, tá? Primeiramente, a horta pode sim ser um negócio de verdade, ok? Não menospreze ou não subestime, poxa, a minha horta ela é pequenininha, eu comecei aqui na escola e aí eu já passei para minha casa, ou eu estou ali numa partezinha do terreno da minha mãe, do meu pai, poxa, o meu amigo, ou eu conheço ali um empreendedor que tem um terreno gigante, e será que dá para engrenar isso? Tranquilo, fique tranquilo, porque sim, dá para tornar, você deve, na verdade, né, tornar o seu negócio um negócio de verdade. Não não é um hobby, não precisa ser somente um hobby. Se você quiser, evidentemente pode sim ser. Mas pode sim ser algo que você empreenda, pode ser algo que você tenha como a sua profissão. Isso é totalmente possível, tá? O importante também que vocês compreendam é a valorização do trabalho, valorizar o seu trabalho e o entendimento do ciclo de produção. É comum, quando a gente começa a fazer alguma coisa, e aí a gente não tem, como eu disse, não tem noção do preço, de quanto cobrar, não tem noção ali do quanto você está despejando de tempo naquilo. Vou dar um exemplo. Teve muitos momentos em que hoje eu, como empreendedor, eu trabalhava ali 10, 12 horas, ou tinha algumas consultorias, ou tinha algumas coisas que eu fazia, que eu demorava mais tempo do que eu deveria estar demorando. E aí eu não entendia. E aí eu cobrava um preço ali no meu produto, no meu serviço, que na verdade não estava se pagando.
Eu não estava valorizando o tempo que eu estava me dedicando ali àquele trabalho e o preço que eu estava cobrando não estava batendo, não estava ornando. Então eu tive que repensar isso. Então é importante a gente entender o nosso trabalho, vocês aí, entenderem tudo que vocês fazem, desde a parte de ir lá comprar a semente, se você teve algum custo para ir até lá comprar a semente, o fato de comprar, o fato de plantar, o fato de colher, embalar, vender. Então é importante você entender tudo isso para de fato você ter essa valorização do seu trabalho. Isso é mega importante, tá? Então às vezes a gente acaba entrando no piloto automático e acaba pagando para trabalhar. Já ouviram esse termo? Pagando para trabalhar? É basicamente quando você está tendo até prejuízo. Você compra tudo, você faz todo aquele modus operandi, faz todo aquele desgaste, mas aí quando você vai e vende tudo, você vê, poxa, eu tive até prejuízo, ou ficou no 0 a 0, então não está se pagando. Isso pode acontecer de fato, só que fiquem tranquilos, mais uma vez, que durante as nossas aulas aqui eu vou trazer várias chaves, vários pontos para vocês olharem essa produção de vocês, e tem algumas coisinhas que vocês podem sim fazer e que vai melhorar bastante ali o negócio de vocês. Educação financeira não é só conta de banco. Até porque a nossa aula aqui, basicamente, os nossos vídeos, estão em torno do quê? Da educação financeira. E educação financeira, quando a gente costuma escutar hoje principalmente, a educação financeira é aquele influenciador X que fala, aquela criadora de conteúdo Y. Eu conheço educação financeira sim, mas lembre-se, educação financeira, infelizmente, é uma coisa que hoje a gente está, muita gente falando sobre isso. Para a educação financeira nas nossas vidas, pessoa física, no nosso dia a dia, quem dera para o nosso negócio. Então, uma realidade hoje é que muitas empresas acabam fechando cedo, um tempo médio aí de 3 anos, porque não entendem, não compreendem ou não têm conhecimento de algumas das coisas que eu vou trazer aqui. E quando a gente fala de educação financeira não é só conta de banco, infelizmente é o que muitos empreendedores acabam achando. E por que isso acontece? A realidade, sendo bem sincero para vocês, é o quê? O empreendedor hoje, na sua grande maioria, o empreendedor brasileiro, ele empreende para sobreviver, o que é totalmente plausível, é totalmente real, é um fato, ele precisa disso. Poucas são as pessoas que decidem, eu vou empreender para ter mais liberdade financeira, para ter mais liberdade de geolocalização, vou traduzir aqui para vocês, para eu trabalhar de onde eu quero. Por exemplo, quando vocês veem aí, a influenciadora X, o criador de conteúdo X, ele trabalha dos Estados Unidos. A blogueira trabalha dos Estados Unidos, então ela tem essa liberdade maior. Ela é uma empreendedora, uma blogueira empreendedora. Então, poucas pessoas são assim, que decidem, eu vou empreender para ter mais liberdade, tanto de localização de trabalho, tanto financeira e etc. A realidade nua e crua é que o empreendedor empreende por sobrevivência. Então ele fala, eu preciso trazer o leite das crianças, eu preciso trazer dinheiro para dentro de casa, independente da idade. A gente sabe que, enfim, isso é vasto, isso é para para toda a classe etária, digamos assim, para várias idades. Então ele empreende por sobrevivência. Então, quando ele empreende por sobrevivência, dificilmente ele vai olhar, poxa, mas espera aí, quanto que eu devo cobrar? Quais são os meus custos? Quais são as minhas despesas? Se o meu negócio, se a minha venda está se pagando? Ele pensa o quê? Resumidamente, conta de banco. Eu preciso ter uma conta num banco para receber as minhas vendas, preciso ter uma maquininha ali, né? E acabou. E aí é quando entra só na limitação desses assuntos, desse conhecimento, é onde ele começa a dar uma patinada básica e aí às vezes acaba não conseguindo segurar esse negócio. Ou ele desmotiva, ele perde ali a motivação naquilo, ele fala, não quero mais, não está se pagando, não está dando dinheiro e etc. Quando na verdade, às vezes pode ser até que se ele tivesse tentado ali algumas outras estratégias, feito algumas coisas diferentes, que é muito do que eu vou trazer aqui, ele poderia ter um outro olhar sobre aquilo que ele estava vendendo,
do negócio dele, e aí ele poderia ir muito mais longe do que ele foi nesse caso, tá bom? Então aqui a gente fecha a nossa primeira aula desse eixo educação financeira para vocês aí que estão construindo as hortas de vocês. E aí, na próxima aula, a gente vai ver ali como é que a gente entende, como é que é formado o nosso lucro. Porque é muito comum a gente falar, eu quero ter lucro, mas como será que é formado esse lucro? Como que a gente entende qual é o nosso lucro, as entradas e saídas? Só dei um spoiler aqui, tá? Mas só tô adiantando para vocês, mas na próxima aula não percam que eu vou trazer tudo isso para vocês. Beleza? Falou!